Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui novamente, depois de tanto tempo ausente aí, longe de vocês, mas foi questões de trabalho, questões muita correria, muitos problemas. Eu acabei relaxando também, ficava de gravar, não gravava, depois voltava e falava vou gravar e corria com outra coisa, mas agora eu falei não, agora vai, senão eu não vou voltar nunca, né? A gente fica protelando, protelando e não volta. Mas aqui estou eu de volta, agora todos os domingos novamente junto com vocês, compartilhando aí nossas experiências, nossa busca espiritual, por esse plano maravilhoso. Muitas experiências aconteceram nesse momento que eu fiquei sem gravar vídeo. Peço desculpa a vocês, que me cobraram aí. Cadê o Renato? Tá sumido. Sim, tava sumido mesmo. Mas por mais questão de trabalho e também questão da correria do dia a dia. Mas se a gente não dedicar, a gente nunca vai achar um tempinho para gravar. Então eu falei, não, vou ter que voltar mesmo no meio da correria, tenho que voltar a gravar, porque a gente sente falta de compartilhar as informações com vocês e também de estar trilhando esse caminho junto que a gente trilha há bastante tempo, Agradeço a todos pela paciência aí que tiveram, espero que possamos retornar nossa jornada, tá bom? E no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir com vocês e aprender também, que eu aprendo muito com vocês. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar aqui sobre o relato, um dos vários relatos, das várias projeções que eu tive nesse tempo, que eu fiquei sem gravar, que foi muito marcante para mim, muito importante. Para quem não sabe, minha mãe faleceu em 2021, já questões de idade, tinha 83 anos, saúde já debilitada, mas era muito ativa, faleceu ativamente, foi totalmente independente. Então, de vez em quando eu encontrava com ela, eu encontro ainda, com ela no plano espiritual. E tinha um tempo já que eu estava sem encontrar com ela, um mês e pouco, uns 2 meses sem encontrar, sem se falar. E aí eu falei, nossa, é mesmo, tô querendo encontrar com ela. E é muito engraçado o plano espiritual quando você não tem essa questão muito emotiva, no sentido de que de não aceitação, de revolta, que a pessoa não devia ter morrido, não devia ter partido. Quando você não tem essa questão, fica muito mais fácil dos nossos mentores preparar esse encontro, quando a gente quer, porque eles sabem que a gente aceita esse tipo de situação. Apesar que a gente sente falta de estar aqui no dia a dia com a pessoa, a gente sabe que a pessoa está bem do outro lado. E aí, basta um simples pensamento, de não, como é que ela deve estar, Tem tempo que eu não falo com ela, devia ter uns 2 meses no máximo. Aí então eu pensei, nossa, é mesmo, vou ver se eu consigo falar com ela, e pedir aos mentores, aos amparadores esse auxílio. Fiz meus exercícios normais que eu continuo fazendo e aí eu vou relatar aqui, tá bom, para vocês. Essa experiência foi no dia 29/3 desse ano. Eu escrevi porque vai passando um tempo, a gente vai esquecendo os detalhes pequenininhos, A gente fica só com o macro da experiência. Então vou ler o relato para vocês, tá? Foi mais ou menos assim. Deixa eu diminuir aqui. Chegar para cá para conseguir ler direitinho. Pronto. Acordei por volta das 7 da manhã. Voltei a dormir pensando, quem sabe teria uma projeção. Só com esse pensamento, tá? Acordei pensando. Abri os olhos, estava em catalepsia projetiva, porém estava em outro cômodo da casa. O antigo quarto da minha mãe. No quarto dela tinha mais uma cama sobrando, de solteira. E às vezes eu dormia lá quando era mais novo. E essa cama, ainda no plano astral, não sei, talvez ela esteja lá, não sei direito. Mas eu despertei a consciência nela. E ali eu estava em catalepsia, mesmo sabendo que aquele não era o quarto, que eu estava dormindo. O plano espiritual ele tem muito disso, depois eu vou comentar sobre isso.
Mas abri os olhos, era o antigo quarto da minha mãe. Eu estava deitado em uma cama que havia nesse quarto. A imagem do quarto foi sumindo. Tentei focar nela novamente e consegui. Ficou bem nítida para mim. Ainda deitado na cama, em catalepsia, nesse cômodo antigo, apesar de no plano físico eu saber que estava dormindo no meu quarto, pensei em fazer um pequeno esforço para me levantar. Às vezes dá certo. Parece que se faço um esforço bruto, a catalepsia cria uma resistência maior. Porém, se tento um esforço sutil, é como se fosse 10% do esforço de levantar, sabe? Um pequeno esforçozinho, como se você quisesse levantar só 10 centímetros do corpo, só 10, 5 centímetros do corpo só da cama. O esforço sutil e delicado quase sempre dá certo, e dessa vez deu certo. Levantei e fiquei olhando o reflexo da sombra das folhas atravessando a janela, a sombra das folhas na parede, porque como já estava de dia, era mais de 7 horas, eu via o sol, né, atravessando a janela e tem umas folhas, umas plantas do lado de fora, e ele estava refletindo essa sombra na parede de frente para a cama, assim. E eu fiquei observando aquilo. Acredito que não era um reflexo no plano físico. Mesmo assim, fiquei focado nesse efeito e apliquei uma técnica que é para esperar a energia se estabilizar, ou seja, você fica parado um tempo para a energia estabilizar, como se fosse concentrado, mas não tão focado. Enquanto eu esfregava as mãos, também é uma técnica boa, tá? Você esfregar as mãos bastante assim, quando estiver no plano astral, para você não perder a lucidez. Toda vez que for perder, esfregar as mãos ajuda bastante. Esfreguei as mãos e olhava a sombra da parede. Então contei até 60, que eu também estou fazendo isso para ver se funciona mais, se não perder a lucidez logo no começo. Aí contei até 60, concentrando, esperando todo o plano se estabilizar. Primeiro essa transição, ela demora um pouco. E vamos continuar. Comecei a me mover pelo quarto, observando alguns efeitos na parede, adesivos em formato de Papai Noel. E a gente já tinha passado essa época, né? Então eu sabia que aquilo ali não era no plano físico. A nostalgia invadiu, junto com a nostalgia veio a lembrança de natais em família, aquela coisa, casa cheia, mesa farta, guloseimas e outras coisas. Caminhei em direção à sala e vi minha mãe agachada de costas, parecia que estava remendando um pano costurando algo. Ela estava agachada com um pano, mexendo assim, como se estivesse costurando. Ela me viu e disse: fecha a porta da sala para mim, por favor. E quando eu olhei para a porta da sala, eu vi que não era o plano físico, realmente, pois a porta dava para uma rua de terra e em frente uma grande montanha com dezenas de cavernas, como se fossem buracos nessa montanha. Estavam bem enfeitadas, não era uma coisa feia, era muito bem organizado, bem enfeitado assim, bem bonito, como se cada um fosse um pequeno abrigo. Então fui andando para o lado de fora da porta e minha mãe veio até mim. Já do lado de fora, para aquela paisagem, ela me disse: que diferente isso, e eu confirmei. Completei: sim, mãe, aqui no plano espiritual as coisas são diferentes mesmo que no plano físico, você já devia ter se acostumado. Então ela me perguntou como estão as coisas, como estão tudo, e eu respondi. Porque a gente acha, gente, só abrir um parênteses, a gente acha que as pessoas que já faleceram, eles têm acesso 100% a tudo que acontece aqui no plano físico. E não é assim, gente. É a mesma coisa que a gente aqui. A gente tem nossas ocupações, tem nossas coisas para fazer. Então a gente não sabe como é que tá o parente, como é que tá aquela família que a gente visitou, onde que a gente morava, a gente não sabe direito. Né? Apesar da ligação ser mais forte, né, pelo fato do plano espiritual, a gente não sabe o tempo todo e nem tudo que acontece. Então ela perguntou como estão as coisas. E eu disse, cadê? Deixa eu achar. E eu disse: ó, nada está do jeito que você planejou, né? As coisas estão tudo ao contrário. Ou seja,
planejava muita coisa diferente pra gente do que vem acontecendo, mas problemas de família, toda família tem, né? E essas desavenças, tudo acontece em todas as famílias. E falei com ela, nada saiu do jeito que a senhora imaginou. Então abracei e comecei a chorar. Ela também chorou um pouco. Percebi que eu estava chorando com muita intensidade e isso não é bom quando se está fora do corpo, pois qualquer emoção muito forte faz o seu corpo entrar em seu corpo físico entrar em estado de alerta e puxar seu corpo astral de volta. Então dei conta de controlar e me afastando um pouco enquanto dizia para ela: você sabe que eu estou fora do corpo e quando eu retornar isso tudo vai estar bem fresco na minha memória, né, mãe? Mudando de assunto, olhei para ela e disse: e você está mais nova, né? Ela estava com a aparência dos 40, 45 anos no máximo. Brinquei com ela dizendo: tá vendo, mãe? A morte não é tão ruim assim, até rejuvenesce as pessoas. Nós dois rimos e nesse momento tudo foi se desfazendo e eu fui abrindo os olhos no corpo físico. Meus olhos ainda estavam encharcados de lágrimas. Então, o que que eu aprendi, gente? O que que eu aprendo com cada relato, com cada coisa? Por exemplo, essa questão da emoção. Eu aprendi isso, se você não controla muito sua emoção fora do corpo, o seu corpo físico ele entra em estado de alerta e te puxa de volta. Essa questão de esperar a energia estabilizar, quantas projeções astrais eu já perdi por causa disso. A gente sai do corpo e fica empolgado na hora, e aí você vê as coisas distorcidas e aquilo continua distorcido porque você fica ligado entre o plano físico, o plano extrafísico e ainda tem a interação da sua mente, né, que plasma ainda no meio ali. Então você imagina a imagem tentando se formar através de três fontes de informações diferentes: o plano físico, o plano astral e a sua mente interferindo naquilo ali também. Então, eu tenho tentado esperar estabilizar a imagem primeiro. Às vezes eu espero 2 minutos fora do corpo, aí quando as coisas estabilizam, aí sim eu começo a caminhar, começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que ir. Então, tem muita coisa que a gente vai aprendendo na prática. Não é mentor que chega e te ensina. Às vezes até é, né? Às vezes até eles que estão soprando essas ideias na nossa mente. Mas a gente também não pode confiar em todas as ideias que vêm na nossa mente sem inspiração de mentores. Porque pode ser espíritos bons, pode ser espíritos não bons, fingindo que está te ensinando uma coisa boa, né? Então a gente tem que usar sempre o filtro, o crivo da razão. E quanto mais a gente vai praticando os exercícios e tudo, mais a gente vai tendo resultados. No começo, quando eu parei de gravar os vídeos aqui no ano passado, eu estava muito corrido, muita coisa, muito trabalho. E a conexão que a gente cria, esse trânsito de informações que a gente cria entre o plano astral e o plano físico, é como se fosse uma ponte que a gente vai construindo. E quanto mais a gente pratica, mais essa ponte continua limpa para a informação, para você transitar ali tranquilamente, sem nenhum obstáculo, sem nenhum ruído. Quando a gente vai ficando sem praticar, imagina uma ponte abandonada, uma estrada abandonada. Ela começa a crescer mato, começa bicho faz casa ali, tem pedras, vai criando coisa. Quando você tenta passar por ali a pé, fica mais difícil o trajeto. Quando você chega do outro lado, você chega sujo, você chega machucado, você chega todo arranhado, mais cansado do que o normal. Assim são as informações. Então, quando a gente constrói essa ponte, esse caminho, a gente precisa manter ele limpo. Como que a gente mantém ele limpo? Fazendo a prática diariamente. E isso eu falo por experiência própria. Se eu ficar uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem praticar diariamente, praticando assim esporadicamente, 1, 2 vezes a semana no máximo, eu já percebo uma diferença gritante nas minhas experiências. Então, para mim, que não nasci já com a projeção astral, com essa capacidade de me projetar a hora que eu quiser, não, eu dependo do exercício. Se eu não praticar o exercício, eu não tenho minhas projeções. Comigo funciona assim. Queria ser igual a essas pessoas, né, que é natural, que já vem com essa habilidade desenvolvida de outras vidas já. Que só deita, relaxa, concentra e sai. Ou então sai toda noite, ou quase toda noite, sem fazer nenhum exercício, nada, né? Eu queria também ser assim, mas não é, então eu preciso do exercício. Eu acho que muita gente precisa também.
Bom, então é isso, não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande, mas estou de volta, meus amigos, e queria muito poder dar um abraço, assim, sintam esse abraço gostoso de quem está matando a saudade mesmo e reencontrando com vocês agora para a gente voltar nessa caminhada, tá bom? Senti muita falta de vocês e sei que vocês também sentiram, vocês colocaram nos vídeos lá, cadê o Renato? O Renato sumiu. Então eu tô de volta, tá, gente? Grande abraço e até a próxima.